Está entrando no ar mais um programa Emoções. E hoje o nosso programa traz esse tema que é muito atual, infelizmente, né? Porque é um tema muito triste, que é o abuso sexual e exploração sexual de menores. A verdade é que no último mês nós fomos bombardeados com casos desse tipo, como aconteceu, por exemplo, lá na comunidade no Rio, e chocou o Brasil e o mundo, aquele estupro coletivo envolvendo uma menor de 16 anos. Logo depois, tomamos conhecimento de um outro estupro coletivo, dessa vez no Piauí, envolvendo uma menor de 14 anos que foi violentada por 4 homens, sendo um de 18 anos e os outros 3 também menores. Por fim, tivemos a notícia que aqui na nossa cidade, para quem está nos assistindo pela internet, estamos falando de Campos dos Goytacazes, interior do Rio, foram presos 12 homens, todos envolvidos na exploração sexual de menores, num caso que aconteceu em 2009 e que ficou conhecido como as Meninas de Guarulhos. Por isso, nós estamos aqui com o promotor de justiça da 2ª Vara da Infância e da Juventude, Dr. José Luiz Pimentel, que prontamente aceitou o nosso convite. Muito obrigada, seja muito bem-vindo. E ele está aqui para esclarecer algumas dúvidas, porque desde então eu tenho recebido muitas perguntas acerca desse tema. E eu quero começar, doutor, perguntando ao senhor qual é a diferença entre abuso sexual, exploração sexual e abuso de vulnerável. Porque eu percebo que as pessoas ainda confundem esses termos que não são iguais. O senhor poderia explicar para quem está nos assistindo a diferença entre os três? Basicamente, a exploração sexual, ela tem a conotação que pode ser de prostituição, ela pode ser de qualquer situação que venha a explorar essa criança ou adolescente do cunho sexual. Quanto à questão do estupro de vulnerável, ele é apenas uma diferença entre o estupro, classicamente considerado, e se a vítima tiver menos de 14 anos, esse abusador ele vai ter a causa dele aumentada, a pena é maior. Então, o estupro de vulnerável, ele tem a pena aumentada, a pena é maior. No caso, pode ser além do menor de idade, também pode ser uma pessoa maior de idade, mas que esteja alcoolizada, que tem algum problema esteja numa situação de vulnerabilidade. Exatamente, independente da faixa etária, perfeito, né? Perfeito. Eu tô aqui com alguns dados. Olha só, gente, como isso é sério e é a nível nacional. Segundo a Unicef, são mais de 250 mil crianças abusadas no nosso país. Em 2014, o Disque Denúncia revelou que foram mais de 90 mil ligações de violência contra a criança. Dessas ligações, o quarto lugar era de violência sexual. Ou seja, a gente precisa estar muito atento, né, doutor? Acerca disso, porque é mais comum do que a gente imagina, muito infelizmente. Mais, infelizmente. E principalmente porque esse tipo de violência, esse tipo de abuso, geralmente ele é feito o quê? De forma escondida, na surdina. Então, as pessoas precisam ter uma ampla conscientização de que qualquer notícia de abuso ou exploração sexual deve ser noticiada. As pessoas precisam acostumar com essa mentalidade de denunciar e não aceitar jamais esse tipo de violência. E essa era a minha próxima pergunta para o senhor, porque a gente percebe que, e é disso que se valem os abusadores, né? Eles se utilizam da inocência da criança, o medo dessa criança de se expor, né? E acabam colocando que essa criança vai ser responsabilizada pelos pais, que isso vai deixar os pais tristes, enfim. Mas quando a criança finalmente decide se expor, ou quando esses pais descobrem, o que deve ser feito? Olha, denunciar. E denunciar pode ser ao Ministério Público da Infância e Juventude, pode ser ao Conselho Tutelar ou à própria Delegacia de Polícia. Por quê? Porque se esse abuso, se essa violência sexual tiver ocorrido há pouco tempo ou tiver deixado vestígios, essa vítima precisa submeter a exame de corpo de delito. Essa violência sexual precisa ser caracterizada juridicamente falando. Então, precisa ser examinado por um médico legista que vai emitir um laudo que vai atestar a ocorrência dessa violência. Agora, vamos imaginar que essa violência sexual não tenha deixado vestígio.
Então, outras provas vão ter que ser produzidas, mesmo que seja só a palavra da vítima, que é muito importante nesse tipo de delito, para que fique caracterizado esse tipo de crime. Importante o senhor falar sobre isso, porque eu não sei se vocês... eu acho bacana passar essa informação. A violência, o abuso sexual está para além da penetração. Esse vestígio que o doutor está falando, né, seria o vestígio do corpo mesmo, físico. E se não há penetração, por exemplo, pode ser que não tenha vestígios na carícia, no beijo, que já é caracterizado abuso sexual. Perfeito. É porque antigamente a lei colocava como vítima do estupro apenas a mulher. A lei dizia conjunção carnal com mulher honesta. Ainda existia essa expressão antiga, brega e ultrapassada na lei. Muito. Não é? Hoje em dia, não. Tanto o homem quanto a mulher podem ser vítimas do crime de estupro e deixando qualquer ato chamado ato libidinoso, né, que tem aquela tendência de satisfazer o desejo sexual, já vai caracterizar. Então, o sexo oral ou qualquer toque íntimo poderá caracterizar o estupro, sim, como você corretamente falou. Eu separei algumas características, porque às vezes a criança não fala. A gente tem que lembrar, gente, que comunicação está para além de palavras. O seu filho pode não ter a coragem de se expressar verbalmente e contar que está sendo vítima de abuso sexual. Mas existem maneiras dessa criança se expressar e que mostram isso. Então eu separei algumas, mas antes eu queria ouvir do doutor, que está lidando com isso de forma mais intensa. Tem alguma característica que te salta mais aos olhos? Sim, e é muito importante que todos aqueles que venham conviver com essa vítima tenham essa sensibilidade para observar. Então, por exemplo, colegas de sala de aula, professores, diretores e os familiares, é claro. Por quê? Porque essa criança ou adolescente, né, pode estar sendo vítima e, de repente, não externar essa violência que estiver sofrendo. Então, como você bem colocou, a criança pode se apresentar arredia, depressiva, não é? Chorosa, pode estar com algumas marcas pelo corpo ou não, pode apresentar sangramento ou não, não é? Temos que ter, acima de tudo, sensibilidade para perceber as reações, o comportamento dessa vítima. Se ela o comportamento alterou muito, está completamente diferente do que sempre foi, não é? Então, a gente precisa ver o que está acontecendo com essa criança, porque ela pode estar sendo vítima de um abuso. Na verdade, sensibilidade é a palavra-chave, né? A gente está aqui falando muito de pai e mãe, mas os professores são fundamentais nessa hora. São pessoas que estão lidando com as crianças no coletivo e a ideia é a criança muda o comportamento. Porque tem aquelas que já são mais tímidas, por exemplo, por natureza, que já tem mais dificuldade de ficar longe dos pais por natureza, ou que já tem mais... apresenta um comportamento mais agressivo de forma constante. Então, assim, e aí vai aparecer aqui na sua tela, eu listei 17 características, mas essas assim, características de mudança. Seu filho nunca foi assim e ele começa a se apresentar dessa maneira. Crianças extremamente submissas, agressivas ou antissociais, aquelas crianças que se mostram muito maduras de repente, com brincadeiras de conteúdo sexual persistente e intenso. Crianças que começam a querer chegar cedo demais à escola e sair tarde demais numa tentativa de fuga. Crianças que vai ter muita dificuldade de estabelecer um relacionamento com os pares, né? Então, são crianças que têm medo das outras crianças, porque ela começa a ver no outro uma ameaça, no outro de um modo geral. Dificuldade de concentração na escola, então era aquela criança que até então nunca teve problema escolar e de repente apresenta um baixo rendimento. Essa total falta de confiança nas pessoas apresenta um comportamento aparentemente sedutor, foge de casa, sérias alterações de sono, a depressão, como o doutor falou, ideias suicidas, isso em crianças é muito comum, crianças que sofreram abuso sexual, comportamento de automutilação e, principalmente, culpa. Culpa é a característica chave, exatamente pelo que a gente falou, né? O agressor tende a jogar na criança: eu estou fazendo isso, mas você gosta, você permitiu. E a questão do sexual envolve o prazer, então é mais fácil culpar o outro, né? Uhum.
Nosso programa está encerrando, doutor, esse primeiro bloco, porque desde já eu quero avisar vocês que na semana que vem a gente vai continuar com esse tema e aqui com a presença do doutor Luiz Cláudio. Mas para encerrar esse primeiro programa, tem algum recado que o senhor gostaria de deixar a esses pais, esses professores, pessoas que estão nos assistindo? Tem sim, no sentido de que não admitam jamais esse tipo de conduta, no sentido de denunciar, no sentido de que o silêncio é o pior comportamento que pode ser tomado. A denúncia tem que ser feita, ninguém pode silenciar, ninguém deve silenciar. Por quê? Porque os maiores abusadores, geralmente, eles estão bem perto. E, às vezes eles estão dentro de casa, ele é um vizinho, ele é uma pessoa da própria família. Essa é a grande maioria que a gente tem visto. Então, tem que a denúncia ser feita. Não é possível se calar perante tal violência. E não precisa ter medo de denunciar, né? Muito pelo pessoas contrário. Que estão ali estão preparadas para receber, para acolher. Perfeito. E para fazer aquilo que a lei, né, coloca. Com certeza. É isso, muito obrigada. Volte mais vezes, semana que vem eu aguardo o senhor aqui. Para você de casa, não perca o nosso programa na semana que vem. Vamos continuar falando desse assunto. E se você tiver perguntas, mande e-mail, entre em contato conosco. Amanhã eu também vou tratar desse assunto nas páginas do Jornal Diário, através da nossa coluna Bem-Estar Emocional. Deus abençoe todos vocês, um beijo grande e até semana que vem. My love.